Shalom, Laratório a todos, uma boa noite. Bem, estamos aqui no nosso Papo Reto para conversar um pouco sobre diversos assuntos que nós gostaríamos de abordar. Estamos iniciando o ano de 2024 no calendário gregoriano e as expectativas para as pessoas que têm olhado adiante para o horizonte e sempre com uma boa perspectiva de melhoras, né? De conquistas, de vitórias, de prosperidade. Isso é um pensamento que quase é geral por todas as pessoas. Só que tem uma atenuante muito importante. Nós observarmos as Escrituras, a Torá, o Taná, nós vemos que existe, por parte das Escrituras, a forma como o Eterno ele tem lidado com a humanidade desde o princípio. E se nós formos olhar para a história, tanto a história secular, como também os textos bíblicos que falam dentro do contexto histórico, nós vamos observar, num passado bem distante, para haver uma mudança, uma renovação, a humanidade teve que passar por um processo na época de Noé, na época de Noé. A humanidade entrou por um caminho de desobediência ao seu Criador e viveu de uma forma totalmente contrária àquilo que o Criador havia colocado diante deles. Foi necessário para que houvesse uma mudança, uma renovação. Como não houve uma techuvá, não houve arrependimento, não houve uma mudança de vida daquelas pessoas, o Eterno ele decidiu entrar em juízo com a humanidade naquela época, e somente 8 vidas, 8 almas, 8 pessoas escaparam daquele julgamento, daquele juízo contra aquela geração, aquela parte da humanidade. E a partir de Noé, uma nova perspectiva surge e a humanidade tem uma nova chance de crescer, de evoluir e evoluir em todos os aspectos: material, físico e espiritual. E passaram-se milênios e séculos e a humanidade evoluiu em vários quesitos. Mas espiritualmente ela progrediu, mas progrediu de uma forma lenta, muito lenta, e hoje nós estamos na era pós-moderna e a humanidade continua a passos largos em desobediência ao seu Criador e agora de uma forma bem, no meu entender, diferente, que é ignorar a existência do Eterno, do Criador, que é ignorar os seus preceitos, os seus ensinamentos, e ainda existe algo que é pesadíssimo, que é o humanismo secular. O egoísmo, o egocentrismo da humanidade, a busca pelo ter e pelo ser, e isso
está de uma forma desenfreada, levando o ser humano, o homem, a níveis difíceis e que nós estamos vendo que, de certa forma, a humanidade ela evoluiu, mas também se distanciou da espiritualidade, né? E o que precisa ser feito? Precisa ser feito uma techuvá, fazer o caminho de volta para o seu Criador, buscar a espiritualidade, buscar o conhecimento e o entendimento do Eterno na sua vida para que ele possa se conectar com o seu Criador e seguir o caminho que o Eterno ele falou, que está escrito na sua palavra. Eis que eu ponho diante de vocês o caminho da vida, e o caminho da vida é esse: que vocês guardem os meus ensinamentos, os meus preceitos, as minhas mitzvot, os meus mandamentos, e ele dá as diretrizes para quem quer seguir o caminho da vida. Mas também o Eterno fala, está escrito na sua palavra, que também ponho diante de vocês o caminho da morte. O caminho da morte é esse: que se vocês não guardarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, as minhas mitzvot, então o mal virá sobre vocês. E esses dois caminhos, esses dois parâmetros foram colocados, estão colocados diante da humanidade, né? E o ser humano ele precisa se posicionar de forma a entender que existe um único Deus, um Deus uno, indivisível e incorpóreo, o Criador de todas as coisas, que, além de criar, ele mantém todas as coisas vivas pela força do seu poder. E que o ser humano deve se voltar para ele, para que ele viva e viva bem. E ainda tenha uma redenção, porque vai haver uma redenção. Nós estamos próximos, com certeza, olhando para as Escrituras, olhando para as profecias bíblicas, né? No Torá, no Taná. Então, essas profecias elas estão se cumprindo cabalmente em nossos dias. Se nós formos a analisar os acontecimentos e o que nós estamos vivendo no mundo hoje, vamos ver que as coisas estão se acelerando, né? Que estão acontecendo muitas coisas, e coisas calamitosas, né? Coisas incríveis que aconteceram, mas não em larga escala como ultimamente tem acontecido, né? Aconteceram pestes, aconteceram. Só que acontecia, por exemplo, em regiões, na Europa, a peste negra, em outras regiões, na Ásia. Só que, se nós formos observar o que aconteceu em 2021, 2022, com a pandemia da Covid-19, foi algo que atingiu o mundo inteiro, todas as regiões, todos os continentes, e a humanidade ficou totalmente à mercê daquela praga, daquela peste e daquele acontecimento. E existem ainda, nós ouvimos rumores, e até nas Escrituras, de que outras pragas virão, e talvez piores do que o que aconteceu na pandemia. Nós temos visto que o oceano ele está entrando nas cidades, ele está aumentando o seu nível, o nível do mar está subindo. Estamos vendo também os abalos sísmicos, né? As placas tectônicas se movendo, e agora de uma forma muito mais rápida, acontece assim sucessivamente. Nós temos visto maremotos,
tivemos tsunami, terremotos. Aconteceu antes, acontecia, só que agora algo que está acontecendo, não esporadicamente, mas digamos que constantemente. E tudo isso, se nós observarmos, para toda a natureza e as coisas que estão acontecendo no nosso planeta, e uma ameaça muito próxima que tem surgido, que já se falava há décadas, mas que agora é algo que está patível, iminente, que é um holocausto atômico, que é uma guerra nuclear. Então, realmente seria o fim da humanidade, não completamente, porque nós sabemos que haverá um tikkun, haverá uma renovação no mundo onde apenas os justos irão viver de uma forma diferente que hoje é, porque com certeza com um holocausto atômico pouca coisa restaria como existe hoje. Mas nós que sabemos da espiritualidade, nós que procuramos compreender que esse mundo ele realmente vai passar por uma restauração, mas antes da restauração haverá esse julgamento, esse juízo sobre as nações, sobre as pessoas. Como aconteceu no passado, antes de Noé, os antediluvianos, também vai acontecer com essa geração, ou com essa geração do Acharit Hanim, que são o fim dos dias, e com certeza o Eterno ele vai entrar em juízo com as nações, com o ser humano. Então nós temos que estar atentos, observando, olhar para nós mesmos, fazer uma introspecção e saber como nós estamos vivendo, se estamos buscando nos aproximar do nosso Criador, do Eterno, do nosso Deus, Kadosh Baruch Hu, ou se estamos seguindo o nosso próprio ego, criamos um Deus com D minúsculo para nós e estamos seguindo esses conceitos maléficos, esses conceitos egoístas, o materialismo exacerbado, e estamos deixando passar a grande oportunidade que é a própria vida, que é a própria existência, de viver na presença do Criador e de, através da nossa consciência, do nosso entendimento, fazermos uma escolha correta, estamos a cada dia tentando nos aproximar do nosso Deus, de fazer a techuvá, fazer o caminho de volta, o retorno para a fonte criadora, para o nosso Criador, que é aquele que criou todas as coisas, e a nós principalmente dando uma consciência, dando um entendimento, um livre-arbítrio, para que nós pudéssemos viver diferente de outros seres que foram criados, com entendimento, com razão, com emoções, e podendo escolher, fazer escolhas, principalmente boas escolhas para a nossa vida. Então, fica aqui este papo reto, essa conversa nossa, nesta live, para nós pensarmos um pouco como estamos vivendo, o que estamos fazendo, qual o nosso objetivo, se precisamos de conserto, de arrependimento, de uma techuvá, e fazemos o caminho de volta para o nosso Deus, obedecendo os seus ensinamentos, aos seus preceitos, às suas mitzvot, e buscarmos andar no caminho que Ele colocou diante de nós, que é o caminho da vida, da obediência, do temor e da adoração ao único, uno e indivisível Deus.
É tanto que está na Escritura, Shemar Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Né? Então, não praticando idolatria, criando um Deus para si, criando o Deus do ego, criando um Deus imaginário, adorando a criatura em vez do Criador, buscando toda espécie de coisas que possa preencher o vazio da sua alma, da sua mente, né? Esse vazio existencial que não será preenchido a não ser que seja com a presença do Eterno, de Kadosh Baruch Hu na sua vida. E você, como diz as Escrituras, que o seu prazer está na lei de Hashem, né? E nela medita de dia e de noite. Então, o prazer do ser humano está em servir ao Eterno, né? E o prazer do ser humano está em obedecer a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua lei e os seus preceitos, né? O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Assim diz o Terrilim, o Salmo 1. Então, fica para a sua meditação esta palavra. Shalom e até a próxima.